voltamos com o quadro de Mulher para Mulher. Olá para todas vocês. Durante esses dias nós temos falado sobre Mateus 5. E você sabe, se você tem meditado, como eu aconselhei, se você tem meditado nessa palavra, com certeza você tem visto que tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para a gente colocar em prática. Às vezes você está até há muito tempo na igreja, você está há anos servindo o Senhor Jesus, mas essa prática daquilo que Ele pediu é a prática das primeiras obras. E de repente você tem deixado para trás, você tem deixado de lado, você não tem feito, não tem praticado. E eu estava meditando em algo. Tem uma parte lá a partir do verso 29 de Mateus 5, ele fala assim, isso são as palavras do Senhor Jesus. E ele fala assim, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Ele não está dizendo que você, como muitos fanáticos fazem, eles falam assim, você vê aí os fanáticos, pessoas que não têm entendimento do que não usa a cabeça, que pega a palavra de Deus e define tudo ao pé da letra. E o Senhor Jesus, vocês podem observar que ele falava muito através das parábolas, ele falava de uma forma que nos levava realmente a ter que usar a inteligência, ter que usar a cabeça. Não era só você ficar assim, então é isso, tirar tudo ao pé da letra, de forma alguma. E aqui é uma das coisas que ele nos ensina. Se tem uma coisa que tem te feito tropeçar, o que você tem que fazer? Você tem que lutar, você tem que arrancar muitas vezes aquilo da sua vida. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático do que você tem que fazer, como eu fiz. Quando eu me converti, eu tinha muitos amigos. E eu viajei para fora do Brasil, foi quando eu me converti. Quando eu voltei, esses amigos já não eram mais da mesma fé, já não tinham mais as mesmas, a mesma visão que eu. Então, o que aconteceu? Eu tive que decidir, porque se eu fosse na onda deles, eu ia acabar ouvindo coisas que eu ainda era fraca para vencer. Eu ainda não era forte o suficiente. Eles iam falar mal, como a gente ouve falar. Eles iam falar, olha, eles iam falar um monte de besteiras, usados, claro, por aquele que não queria me perder, né? E provavelmente aquilo ali ia me afetar espiritualmente. Hoje não. Hoje já não afetaria, porque hoje já são anos na presença do Senhor Jesus. Eu já não tenho os que eu tinha quando eu era novinha, quando eu ainda estava, ainda estava tomando leite, eu ainda não comia a comida sólida. Então, o que aconteceu? Eu tive que optar. E assim, na nossa vida, tem coisas que nós vamos ter que optar, que você vai ter que escolher. Deixar ou arrancar da sua vida. Aí você fala assim, Nanda, eu vou arrancar, eu vou tirar só um pouquinho, de repente eu faço assim, faço assado, eu dou um jeitinho para combinar os dois mundos. Não tem como combinar os dois mundos, é isso que o Senhor Jesus estava falando. Existem coisas que nós vamos ter que optar. Você vai ter que escolher deixar para lá. Se ele fala que você tem que arrancar, é melhor você arrancar um olho para você não arriscar a salvação. Imagina arrancar da sua vida
Por exemplo, você fala assim, eu vou naquela balada ali, não tem nada demais, porque, poxa, o carnaval, né? Olha só, o pessoal aí pulando o carnaval. Qual o problema que tem com o carnaval? Não tem problema nenhum. Eu não vou estar bebendo, eu não vou estar fazendo nada. Então, você está arriscando, porque lá, naquilo tudo, na folia, no carnaval, na balada, o que você acha que as pessoas ali estão interessadas? O que você acha que está rolando naquele ambiente que você está se misturando? Não são coisas de Deus, não são coisas boas. Então, o que ele nos ensina? Você tem que ser radical. E essa palavra, o Senhor Jesus nos ensina aqui com essa palavra que nós temos que ser radicais. Radicais com aquilo que nos faz pecar, que nos leva ao pecado, que possa lá na frente nos levar ao pecado. Essa é a palavra melhor para descrever o que ele quer dizer aqui. Ele está falando para mim e para você assim, olha, Nanda, seja radical com aquilo que possa te levar para longe de mim. Se aquilo ali pode te levar a pecar, seja radical. Não corta por inteiro. E foi isso que aconteceu. Eu sabia que aquelas amizades, muitas vezes você pensa assim, poxa, e foi o que eu pensei, como que eu vou ganhá-los para Jesus? Como que eu vou alcançá-los para que eles mudem também? Eu tinha essa preocupação, porque eles eram meus amigos e eu os amava. Mas sabe, em primeiro lugar, somos nós. Em primeiro lugar é você, é a sua salvação, é a sua condição. Então, se aquilo ali vai te atrapalhar, corta por inteiro, seja radical. E foi isso que eu fiz, eu fui radical. E assim como muitas outras coisas que você precisa analisar na sua vida. Por exemplo, você é uma mulher casada. E você sabe que tem Facebook, tem WhatsApp, tem um monte de coisa por aí. E quando você é uma mulher casada e você de repente está tendo problemas com o seu marido, você não está bem no seu relacionamento, você está tendo problemas com ele. O que acontece? O diabo logo coloca pessoas para te levarem a errar, a pecar, a destruir a sua família. Então logo aparece no Facebook ou no WhatsApp um homem que vai falar assim, como você é linda, como você escreve coisas maravilhosas aqui, gente, essa sua foto, você tá linda nessa foto. Aí o que acontece? Você tá carente, porque o seu marido não diz há muito tempo que você é linda. O seu marido não diz há muito tempo como você é inteligente lá nos seus argumentos que você coloca. O seu marido há muito tempo não te faz um elogio, você está carente de um elogio. Então o que acontece? Você começa a cair na armadilha do diabo. Ele começa de papo, olá, como vai? É uma coisa, começa muito inocente. A coisa começa inocente. Então, daqui a pouco, lá na frente, você vai ver que a coisa vai esquentar. O que você tem que fazer? Qual é o direcionamento que o Senhor Jesus nos dá? Corta. Homem começou de papo com você, você é uma mulher casada, um homem ou um ex-namorado. Os ex começam a aparecer, né? Nesses momentos. Então, o ex-namorado aparece, alguém aparece e você tá carente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que passar por cima dessa carência. Você tem que lembrar que você precisa trabalhar no seu casamento e você corta. Se você tiver que arrancar o Facebook do seu celular, do seu computador e nem entrar mais no Facebook, é essa radicalidade que o Senhor Jesus está falando. Eu lembro daquele filme, A Prova de Fogo, em que o personagem lá no filme, ele era viciado em pornografia. Ele sempre estava no computador, na pornografia. E a mulher dele, não sei se vocês já assistiram esse filme, se não assistiram, eu indico, super indico. E a mulher sabia que ele estava lá na pornografia. Então,
Um dia, quando ele se revoltou, ele praticou essa radicalidade aqui que o Senhor Jesus está falando. Você sabe o que ele fez? Eu gostei tanto daquela parte. Eu sempre falo com meu marido, Júnior, eu gosto dessa parte, porque essa parte mostra exatamente essa palavra aqui, que nós temos que ser radicais com aquilo que nos faz mal. Ele simplesmente pega o computador, quebra o computador, destrói, como se fosse aquele vício que está ali dentro dele. Ele faz exatamente isso aqui. Ele pega, ele arranca o olho. O que significa o olho? É o computador. Claro que ele foi bem radical. Se você, por exemplo, você não precisa jogar o seu computador fora, você precisa tomar uma decisão, você precisa limpar o seu computador, você precisa, de repente, até vender o computador. Não precisa destruir o computador todo. Mas eu achei muito legal, porque isso simbolizou, ele destruindo aquele computador, simbolizou exatamente essa palavra aqui. Temos que ser radicais com aquilo que nos leva ao pecado. Então, de repente, eu queria que você se analisasse, que você visse, tem alguma coisa? Você tem feito algo que tem te levado ao pecado? Algo que você precisa ser radical com você mesma? Você precisa, de repente, arrancar sim o Facebook do seu celular. De repente, mudar o número do seu celular porque tem alguém já te ligando. De repente, você precisa parar de entrar no Facebook, arrancar o Facebook do seu computador, do seu celular, não ter mais conta no Facebook. De repente é isso que você precisa fazer, para que você venha a se preservar. Se você nada justifica, sabe? Porque às vezes você pensa assim, poxa, mas ele me dá a atenção que o meu marido não me dá. Nada justifica. Se o seu marido não está te dando atenção, é porque existe um problema no seu relacionamento, existe um problema no seu casamento. E o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, você tem que lutar pelo seu casamento. Não é se entregar ao adultério. Porque você sabe, a partir do momento que você fica de conversinha, somente essa conversinha, esse bate-papo, você se aproveitando dessa situação de outro homem, isso já é considerado, aos olhos de Deus, adultério. Então, minha amiga, se você está precisando dessa palavra, se essa palavra foi para você, eu nem sabia que eu ia falar disso. Eu nem sabia, foi o próprio Deus, como eu falo para vocês. Toda vez, antes de começar o programa de rádio, antes de fazer uma reunião, eu falo, Deus, fala através de mim. Me guia, o que o Senhor quer falar? E tanto gente, que às vezes eu assisto os vídeos, eu assisto eu leio coisas que eu escrevo e eu fico assim, poxa, Espírito Santo, foi o Senhor mesmo, porque eu não tenho esse discernimento, só pode vir do Senhor, essa direção só pode vir do Senhor. Então, minha amiga, se essa palavra era para você, fica aí o convite, seja radical. O que tem te levado ao erro? O que tem te levado ao pecado? Seja radical com você mesma. E nós estamos aqui com a Solange. Solange, bom dia. Bom dia. Solange, fala pra gente, é Projeto Tamar ou Te Amar? É Projeto Tamar. Ah, então Projeto Tamar. Fala pra gente, o que é o Projeto Tamar? Para quem que é esse projeto? Então, são muitos os desafios relacionados à educação dos filhos, né? E o Projeto Tamar, ele foi criado para valorizar, incentivar, apoiar as mães, né? As mães. Então a gente apoia, cuida, orienta, porque muitas vezes a mãe no dia a dia, na correria do dia a dia, ela não tem tempo para o filho, aquele tempo que precisa ter, né? E muitas vezes ela tem sido pai e mãe ao mesmo tempo. E aí ela acaba deixando... No caso das solteiras, as mães solteiras separadas, que não têm... Ou separadas, né? Viúvas então também. Ela tem sido mãe e pai ao mesmo tempo e é difícil, não é fácil, né? É difícil. E hoje em dia, no mundo que a gente vive, é um desafio, porque os adolescentes estão assim, anos-luz na frente dos pais, né? Então, são muitas perguntas e que as mães muitas vezes não sabem o que responder. E também ela não tem aquele tempo que tem que ter para o filho. E aí o filho acaba querendo chamar a atenção dela. E para chamar a atenção dela, ele acaba fazendo coisas que não devem ser feitas. E aí muitas vezes a mãe, no desespero, querendo acertar,
Claro, acaba errando, né? É normal. Então, no projeto, é isso que a gente faz. A gente orienta a mãe, tem voluntárias preparadas para orientar, a gente vai orar por ela. E ela vai, assim, ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? E essa mãe que está passando por problemas com o filho e não sabe, problemas na escola, aliás, até problemas, assim, que ela não sabe identificar por que o filho, de repente, mudou do jeito que mudou. Vocês também oferecem esse tipo de ajuda, aconselhamento, como que é? Sim, nós oramos com ela, porque às vezes é um problema espiritual, mas muitas vezes é um problema comportamental, né? De a criança querer mesmo chamar atenção. Então a gente vai conversar, vai orientar ela, temos testemunhos também de várias mães que vai poder ajudar ela. A nossa palestra mesmo, que é direcionada especialmente para mães e filhos, né? E quando vai ser essa palestra? Vai ser domingo agora, dia 14, às 14h, aqui na Catedral, né? Avenida Mauro Ramos, 1310, no 4º andar. Só acontece aqui na Catedral? Tem mais alguma região, alguma cidade? Não? Não, a princípio só aqui na Catedral mesmo. Tá, mas em todo o Brasil acontece, né? Em todo o Brasil, isso. Nas sedes principais estaduais, né? Então fica aí o convite para você que é mãe, você que está precisando de um apoio, você precisa de uma palavra. Você sabe que ser mãe não é fácil, porque não existe. Você tem o seu filho e você não teve uma preparação. Enquanto é pequenininho, né? Que você só tem que... É um bebezinho igual um boneco. Quando a gente era criança, que tinha um bonequinho. Tão bonitinho. Você veste do jeito que você quer. Você compra roupinha. Parece até que você tá brincando de boneca mesmo, né? Verdade. Mas esse boneco cresce. E enquanto ele está crescendo, ele começa a formar, ele tem as suas vontades, ele tem os seus gostos, ele tem as suas escolhas. E nesse momento de transição, né, que a criança está crescendo, até mesmo a adolescência, é um momento difícil tanto para a mãe quanto para os filhos. Porque é aquele momento que ele está se formando e está saindo do casulo da mãe, né? Está saindo debaixo da asa da mãe. É difícil para a mãe deixar sair debaixo da asa e para ele também sair. Então, os dois não é um momento fácil, por isso que o Projeto Tamar tem trabalhado com essas palestras, com os atendimentos, para ajudar você, mãe. Então não perca nesse domingo, como você disse, aqui no 4º andar, a que horas? Às 14h. 14h, nesse domingo, aqui na Avenida Mauro Ramos. Chegamos ao fim do nosso programa, minhas queridas. Mas amanhã estamos de volta com mais de Mulher para Mulher. Tchau, tchau.